Olá, vamos falar do ministério pastoral? Que tal iniciarmos falando do nosso maior modelo de pastor, que é Jesus Cristo, nosso supremo pastor? Você acha que todos aqueles que carregam o título de pastor ou estão pastoreando realmente possuem as características de um verdadeiro pastor? Quais são as funções de um pastor? Quais são as suas tarefas? Seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da nossa escola dominical. Queridos amigos e irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. É com imensa alegria que estamos mais uma vez aqui, reunidos para estudarmos juntos a palavra de Deus, através desta lição, a lição de número 9, que traz como tema o ministério pastoral. Mas antes de entrarmos aqui no estudo desta lição tão importante para nós, eu gostaria mais uma vez de agradecer a cada um de vocês que tem nos assistido, que tem se inscrito no canal, que tem compartilhado e curtido os nossos conteúdos, os nossos vídeos. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Se você que está me assistindo pela primeira vez, eu gostaria de pedir aí que você se inscrevesse no canal, clica aí em inscrever-se, ative o sininho para que você seja notificado todas as vezes que colocarmos um vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Fazendo assim, você nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, você fortalece o nosso canal. Eu peço que você que está assistindo a aula também, não deixe de curtir, curta este vídeo, porque fazendo assim, o YouTube ele mostra esse vídeo para mais pessoas, e assim nós vamos alcançando mais pessoas com a instrução da poderosa palavra de Deus, tá bom? Conto com a ajuda de todos vocês, tem aí uns projetos que estão na minha mente para nós colocarmos em prática. Em breve eu trarei novidades que vão abençoar a vida de vocês, como por exemplo sorteio de livros para abençoar a sua vida aí e o seu ministério, tá bom? Mas eu quero que você curta este vídeo, compartilhe ele com alguém, convide pessoas aí para se inscrever no nosso canal, para assim juntos nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Entrando aqui na aula da lição de número 9, o ministério de pastor, eu quero ler o texto áureo que está em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, que diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, né? Palavras de Jesus. A verdade prática diz assim: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao supremo pastor Jesus Cristo. Tá? Bom, o texto da leitura bíblica em classe se encontra em João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 e 14. Depois, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 7 ao 11. E depois, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 ao 4. Esses são os textos base para a lição que estaremos estudando no dia de hoje, tá bom? Bom, eu já quero ser bastante objetivo aqui para falar sobre este tema, o ministério pastoral ou o ministério de pastor. Lembrando que nós estamos estudando sobre dons espirituais e ministeriais. Este dom, o dom de pastor, é um dom ministerial, conforme listado lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, aonde o texto diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Pois bem, nós já falamos sobre o apóstolo, já falamos sobre o profeta, já falamos sobre o evangelista, e agora vamos falar sobre o pastor como ministério, como dom ministerial para a igreja do Senhor, tá? Eu vou ler aqui só uma frase na introdução da lição que diz assim: o dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Bom, eu gostaria de começar esta aula dizendo que pastores são bênçãos de Deus
para a sua igreja, desde que eles sejam pastores segundo o modelo das Escrituras Sagradas, né? Como, por exemplo, tomando por base o pastoreio de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso supremo pastor. Ou seja, foi Jesus quem deu ministérios pastorais para a igreja, para que assim a igreja seja abençoada pela vida de bons e verdadeiros pastores, né? Bom, portanto, nessa lição de hoje, nós vamos estudar aqui no primeiro tópico, Jesus, o Supremo Pastor. No segundo tópico, vamos falar da característica do verdadeiro pastor. E no terceiro tópico, falar sobre o ministério pastoral, tá bom? Então, no primeiro tópico aqui, irmãos, nós temos aqui no primeiro ponto, Jesus é o Supremo Pastor. Olhando para o texto de João, no Evangelho, no capítulo 10, nós vamos ver Jesus mesmo pegando a metáfora do pastor de ovelhas, dizendo e aplicando sobre o seu ministério, dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? Então, nesse primeiro ponto, nós podemos destacar que Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos, no cuidado, no zelo, na proteção, na provisão. Se olharmos, se estudarmos um pouquinho o trabalho pastoril, ou seja, o relacionamento entre o pastor e a ovelha, o animal, a animal ovelha, nós vamos ver que os pastores, eles se dedicavam a esta tarefa de cuidar, de proteger, de zelar, de dar provisão às suas ovelhas, né? Quando Davi escreve o Salmo 23, ele traz ali uma ilustração de como era o cuidado de um pastor para com as suas ovelhas. E Jesus, então, ele pega esta metáfora e ele aplica a si mesmo, mostrando que ele é o supremo pastor. Ele é o pastor por excelência, né? Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E como Jesus demonstrou que ele é o grande e o supremo pastor? Quando ele vence a morte e liberta o homem da prisão do pecado. Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso libertador, ele é o nosso provedor. Então ele possui todas as características de um verdadeiro e de um bom pastor para com as suas ovelhas, né? Assim, né, entendemos que nós que temos chamada pastoral, né, para pastorear o rebanho de Deus, nós precisamos olhar para Jesus Cristo, para o seu ministério e imitá-lo, conforme Paulo nos orientou. Sede imitadores de Cristo, ou sede meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus Cristo, né? No segundo ponto, nós temos aqui, baseado no texto de João 10 ainda, do Evangelho, o pastor conhece as suas ovelhas, né? Jesus, neste sermão de João 10, ele fala que ele é o bom pastor, e é isso que eu quero destacar aqui. Ler somente uma frase desse ponto, onde diz assim: o bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. Jesus, pela sua infinita bondade demonstrada durante o seu ministério terreno, né? Ele deu vista a cegos, ele curou paralíticos, ele libertou pessoas oprimidas pelo diabo, né? Ele fez vários sinais, milagres e maravilhas para com aqueles que eram os mais desvalidos da sociedade, vamos dizer assim, né? Então Jesus, ele demonstrou a sua bondade na prática, né? Demonstrando assim que ele é
o bom pastor, né? Ele é o bom pastor. E quando o ápice, né, vamos dizer assim, que o clímax da demonstração da sua bondade como bom pastor, foi justamente ele completar a sua missão, que foi de morrer na cruz do Calvário para nos libertar da escravidão do pecado. Jesus é o bom pastor, né? Jesus é o bom pastor e por isso ele deu a vida pelas suas ovelhas. E no terceiro ponto, o pastor dá vida pelas suas ovelhas, né? Eu quero frisar aqui que os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor, que é Jesus. Eu anotei uma frase que eu escrevi aqui, que diz assim: se queremos ter um ministério pastoral realmente relevante na vida de alguém, né, ou das nossas ovelhas, nós devemos olhar para Jesus e imitá-los em todos os aspectos possíveis. Se queremos ter um ministério pastoral relevante na vida de alguém, devemos olhar para Jesus e imitá-lo em todos os aspectos possíveis, né? Qual é o maior modelo para o nosso pastorado? É Jesus. É olhar para o seu ministério, é olhar para aquilo que ele fez por nós, pela sua igreja, e buscar imitá-lo em todos os aspectos. Então, neste primeiro tópico, fazendo um resumo, uma síntese desse primeiro tópico, nós aprendemos aqui que Jesus é o grande pastor. Nós aprendemos aqui no segundo ponto que Jesus é o bom pastor. E nós aprendemos aqui no terceiro ponto que Jesus é o abnegado pastor, né? Ou seja, o grande pastor, porque ele é o maior modelo pastoril, o bom pastor, porque ele deu a sua própria vida pela sua igreja, e o abnegado pastor, aliás, o bom pastor, porque ele cuida das suas ovelhas, e o abnegado pastor, porque ele deu a vida pelas suas ovelhas. Portanto, nós devemos imitá-lo para que tenhamos um ministério frutífero e relevante. Meus irmãos, no segundo tópico, nós temos aqui as características do verdadeiro pastor. Olha só, as características do verdadeiro pastor, porque tem muitos falsos pastores, falsos obreiros, mercenários, né? Travestidos de pastores por aí, tá? Então, no primeiro ponto, nós vamos olhar aqui a principal marca de um pastor é o seu caráter, a integridade de caráter deste pastor. Então, o pastor, ele tem N tarefas, né? Pastor, ele algumas vezes ele tem que ser conselheiro, outras vezes ele tem que ir nessa tarefa, né, nesse trabalho de aconselhar, muitas vezes ele acaba aqui atuando como um psicólogo, né, para a vida ali das suas ovelhas. O pastor ele tem que administrar a igreja em todos os sentidos, né, financeiramente, a administração dos bens materiais, administrar toda a programação, a agenda da sua igreja, da sua congregação, né? Então, ele é um administrador, ele é um conselheiro, ele é o ensinador, né? É ele que tem a principal responsabilidade de transmitir o ensino sadio, bíblico, para as suas ovelhas, né? Pelo menos se espera isso dele. Então o pastor ele tem N tarefas dentro deste trabalho pastoral que ele exerce diante das suas ovelhas, né? Mas essas características, todas essas características, né, de ensinar, aconselhar, administrar e outras coisas mais, elas precisam serem validadas pelo seu caráter íntegro,
Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não adianta o pastor ele ensinar muito bem, ele dominar, né, as doutrinas bíblicas, ele conhecer intelectualmente toda a escritura sagrada, ele ser formado em teologia, mestrado, doutorado e por aí vai, né? Ele pode ensinar muito bem, ele pode pregar muito bem, né? Ele pode até mesmo aconselhar muito bem, né? Administrar ali a congregação de forma brilhante, né? Ele pode fazer tudo maravilhosamente bem, mas se ele não tiver um caráter íntegro, o seu ministério será invalidado pela sua conduta, né? Então, a principal marca de um verdadeiro pastor será, acima de tudo, o seu caráter e não as suas habilidades. Bom, no segundo ponto, nós temos aqui o exemplo para os fiéis e para os infiéis. A igreja, que é o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, né? Tais como autocontrole, mansidão, bondade, amor, né? Temperança e por aí vai. O pastor da igreja, ele ele é o exemplo para os fiéis, pelo menos ele deve ser. E se espera isso dele, então ele deve ser exemplo no trato, ele deve ser exemplo em termos de mansidão, ele deve ser exemplo em termos de amor, né? Em termos de renúncia, de entrega, de santidade, né? Lógico, falando assim, dá-se a impressão que exija-se que o pastor seja perfeito. Não é isso. Nós não estamos falando de perfeição. Estamos falando de integridade, né? Não dá para imaginar, né, o pastor da igreja ele não possuindo essas características, esses elementos do fruto do Espírito, porque senão fica difícil ele pastorear a igreja do Senhor, né, de maneira eficaz e eficiente. Então, a mesma postura moral que o pastor ele deve ter para com os crentes dentro da igreja, para com os fiéis, ele também deve ter até mesmo para com os infiéis, né? Ou seja, o mesmo testemunho, a mesma conduta que o pastor deve ter diante das suas ovelhas na igreja, é a conduta que ele também deve ter, ou o testemunho que ele deve ter fora da igreja para com os infiéis. A coisa mais terrível, mais triste é alguém, né, olhar para você e algum infiel olhar para você e falar: poxa, você é pastor? Né? Se você é pastor, então eu também posso ser, né? Sendo aquela pessoa uma pecadora, um ímpio, né? Então, o pastor ele precisa ter uma vida íntegra, tanto na igreja quanto fora da igreja. Mas não somente isso. No terceiro ponto, disse que também o pastor deve ser exemplo até mesmo para a sua família, ou seja, dentro de casa, né? Todo obreiro ele deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. Então cada vez é mais recorrente a gente ver ou né, ficar sabendo de histórias de obreiros que têm uma péssima conduta dentro do seu lar, né? Maltratam as suas esposas, maltratam seus filhos, é violento, né? Tem uma conduta ímpia dentro de casa, né? Então o pastor ele deve zelar por um caráter íntegro, seja na igreja com os fiéis, seja fora da igreja com os infiéis,
ou seja, dentro de casa com a sua família. Até porque, né, vamos dizer assim, que a primeira igreja está dentro da sua própria casa, são os filhos, né, são a esposa. Então nós devemos ter uma conduta íntegra para que sejamos verdadeiros homens de Deus, né, verdadeiros pastores, seja na igreja, seja fora da igreja, ou seja dentro de casa. Então, nesse segundo tópico aqui, a gente aprende, né, fazendo um resumo desse segundo tópico, que o pastor, por seu caráter, ele deve ser exemplo para os fiéis, para os infiéis e para os seus familiares, né? Quantas vezes a gente se depara com jovens, adolescentes ou até mesmo adultos, né, vivendo fora da igreja, afastados dos caminhos do Senhor, e que foram filhos de pastores e que não enxergaram em seu pai, né, um exemplo a ser seguido, né? É óbvio que isso não é regra, nem sempre é assim. Às vezes o pai é uma bênção, deu exemplo, mas o filho optou por seguir outro caminho, né? Mas muitas vezes também os filhos perceberam a conduta inapropriada de seus pais, que eram pastores da igreja, né? E assim se afastaram dos caminhos do Senhor pela decepção com a conduta de seus pais, né? Então que Deus nos dê graça para que nós tenhamos um caráter íntegro diante da igreja, diante dos ímpios e diante dos nossos familiares. Irmãos, terceiro e último tópico, nós vamos falar aqui do ministério pastoral. No primeiro ponto, a missão do pastor. Qual é a missão? Qual é a tarefa de um pastor de igreja? Só abrir culto e fechar culto, né? Dirigir culto, irmãos, isso é muito fácil, né? Isso é muito fácil. Fazer uma agenda, uma programação para com a igreja, isso é muito fácil. Pastorear vai muito além disso. Então, qual é a missão de um pastor? Bom, a palavra pastor vem de um termo grego chamado poimen, né, no Novo Testamento, que tem o significado de apacentador de ovelhas. Em todas as vezes que no Novo Testamento usa esta palavra poimen, a palavra está se referindo a pastor de ovelhas, animais, usando esta palavra no sentido de uma metáfora, né? Mas em Efésios 4:11, quando a Bíblia diz ali que ele deu uns para pastores, ali é a única vez no Novo Testamento em que esta palavra poimen, ela é dirigida, ela faz menção de pastor de igrejas, pastor de pessoas, né? Então, a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como seu Salvador. E qual é a melhor forma de um pastor cuidar do seu rebanho? Ou seja, cuidar das suas ovelhas, cuidar dessas pessoas que vieram para Cristo. A melhor maneira, né, que o pastor pode executar para cuidar dessas pessoas é dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus. Ou seja, aqui nós entendemos que a principal função de um pastor é oferecer alimento espiritual para as suas ovelhas, para aqueles que lhes foram designados, né? E como ele fará isso? Oferecendo a palavra de Deus. Aqui eu quero destacar que todo pastor precisa ter um carinho, um zelo, né? Um cuidado especial para com aqueles cultos em que o pastor ele tem a tarefa de dedicar um momento de ensinar a palavra de Deus para a igreja. No nosso contexto de Assembleia de Deus, né?
congregações, como é no meu caso, eu pastoreio uma congregação, né? Nós temos um culto, um dia especial que nós chamamos de culto de ensino, o culto de doutrina, que é o culto aonde nós preparamos esse alimento espiritual para a igreja e vamos lá oferecer este alimento aos irmãos. E para isto deve-se haver muita dedicação, muito preparo, muito zelo, muito carinho para com este momento, porque é o momento em que nós vamos servir diretamente à igreja com esse alimento espiritual tão necessário para a saúde espiritual da igreja, né? Eu diria até que o culto de ensino é um momento, é uma oportunidade, né, de ouro para que o pastor ele exerça essa função de ensinador, né, através de ensinos de doutrinas bíblicas, né? Talvez ali apresentando o ensino sistemático doutrinário, né? Falar sobre a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Deus, né? Falar sobre as escrituras sagradas, ou seja, ensinar a palavra de Deus, né? para a sua igreja, ou também pode ser um momento onde ele possa dedicar, né, um estudo expositivo da palavra de Deus, né, estudar livro por livro das Escrituras Sagradas. E isto, né, tanto o ensino sistemático quanto o ensino expositivo da palavra, traz um crescimento espiritual muito grande para a igreja do Senhor. Então o pastor, ele deve dedicar um momento para oferecer esse alimento espiritual para a igreja. É triste quando vemos pastores, né, oferecendo à sua igreja somente barulhos e movimentos, né? É triste quando um pastor ele não dedica um momento especial para ensinar a palavra de Deus. Ele, no relacionamento dele com as suas ovelhas, ele, pastor, com as suas ovelhas, se dedicar a oferecer um ensino, né, um ensino bíblico, sadio e saudável para a sua igreja. E aí, para suprir essa ausência de ensino, e aí promove-se campanhas, promove-se, né, festividades, congressos e coisas mais, trazendo pregadores que, na maioria das vezes, não têm condições de trazer o ensino sólido das Escrituras Sagradas para o crescimento espiritual da sua igreja, né? No segundo ponto, nós temos aqui também que o pastor ele tem uma missão polivalente, né? Por quê? Porque o ministério pastoral envolve ensinamento, como nós já falamos no primeiro ponto, mas envolve também aconselhamento. Meus irmãos, como temos pessoas feridas, pessoas machucadas, né? Às vezes debaixo dos nossos olhos e não percebemos. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão desanimadas, quantas pessoas dentro das nossas igrejas, né, estão perdendo as suas forças. E nós temos como pastores que somos, nós temos a obrigação, né, de cuidar, de zelar destas vidas, de amá-las, né, como Jesus Cristo fez para conosco, entregando-se até a morte de cruz. Né? Então nós precisamos sentar com essas pessoas, estarmos devidamente preparados para aconselhá-las, para ajudá-las a superarem os seus traumas, né? As suas provações, os seus sofrimentos. Nós devemos motivá-las, exortá-las a permanecerem firmes na fé. Né? Nós devemos dedicar tempo. Pastoreio é tempo, não tem como correr disto. Né? Pastorear é gostar de pessoas, é ter cheiro de ovelhas, é dedicar tempo para essas pessoas. Né? É inaceitável um pastor que nunca tem tempo para sentar
com as suas ovelhas e ouvi-las, né? Ouvir os seus anseios, ouvir as suas histórias, conhecer as suas lutas, né? Então, nós servimos a um Deus de relacionamento. Deus se relaciona conosco, né? Deus, ele quer ter um relacionamento íntimo conosco. E assim, se nós queremos ter um ministério pastoral relevante, como eu já disse, né, nós devemos imitar ao Senhor. E imitar ao Senhor é gostar de pessoas como Jesus gostava, é estar no meio da multidão como Jesus estava, é ter compaixão por elas como Jesus tinha, né? É olhar para essas pessoas e desejar ver elas libertas, né, das suas amarras, como Jesus fazia. Então, não dá para imaginar um pastor que não tenha tempo para suas ovelhas. Talvez, me permita ser um pouquinho mais rigoroso aqui. Se você está pastoreando, você que está me assistindo, se você está pastoreando, seja uma igreja, seja um grupo, um departamento, né? Se você está pastoreando pessoas, seja de que forma for, e você não tem tido tempo para essas pessoas, das duas uma: ou você arrume tempo, ou você entrega, porque você não está pastoreando. Pastorear pessoas é dedicar tempo a elas, né? Não tem para onde correr. Então, o aconselhamento faz parte, evangelização. O pastor ele tem que incentivar, ele tem que ser o exemplo da igreja na evangelização. Se o pastor não monta uma programação de evangelização na sua igreja, ou se já tem essa programação e ele não participa, logo logo a igreja também deixará de entender que a evangelização é relevante para a igreja, né? Missões, pregação expositiva da palavra de Deus, né? O pastor ele tem que ser um bom conciliador, né? O pastor não pode ser aquela pessoa que bota lenha na fogueira, né? Ele tem que ser da paz, pacificador, conciliador, né? Desejar a unidade da igreja e fazer de tudo para promovê-la, né? O pastor precisa também ser um bom administrador, como eu disse, administrar as finanças, os bens materiais da igreja, né? Os patrimônios, cuidar do patrimônio e das finanças da igreja local. E principalmente nesse ponto de administrar finanças, o pastor tem que demonstrar, tem que ser honesto. Tem que ser honesto. Por isso que não pode ser avarento. Uma das características, né, para a escolha do bispo, do pastor, do presbítero, é não ser avarento, para que ele possa ser fiel às finanças da igreja, né, daquilo que deve ser dedicado à obra de Deus. E no terceiro ponto nós temos aqui uma parte apologética, o cuidado contra os falsos pastores, né? Nós devemos ter muito cuidado porque tem muitos falsos pastores por aí, travestidos de ovelhas, né, de bons pastores. Muitos deles têm talento, fala muito bem, conversa muito bem, prega muito bem, né? Tem carisma, né? Isso que é o problema. Muitos deles são carismáticos, atrai as pessoas facilmente para si, mas são falsos, mas não têm compromisso com o reino de Deus, né? São mercenários, são exploradores do povo de Deus, né? Então, cuidado, vigiemos para que nós não caiamos nas lábias destes infiéis, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Tito, ele fala, ele ordena ao jovem obreiro para que retivesse firme e fiel à palavra, que é conforme a doutrina, né? É outro ponto. O pastor ele deve zelar pela boa doutrina da palavra de Deus na igreja.
continuando aqui no texto de Paulo, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, os quais convém tapar a boca. Então olha só quantas funções o pastor ele tem no seu ministério, né? Sem falar que muitos de nós pastores temos que trabalhar, né, no nosso trabalho secular para sustentar a nossa família, a nossa casa, cuidar da família, dedicar tempo para a família, né, e tempo de qualidade para com a esposa, para com os filhos, e cuidar ainda da igreja. É complicado? É difícil? Muito, né? Muito difícil. Eu estou tendo que aprender a lidar com tudo isso. Mas o Senhor até aqui tem nos dado muita graça. Louvado seja Deus por isso, né? Então, terminando esse tópico, esta lição, a missão do pastor é múltipla, pois ele cuida desde assuntos espirituais até os assuntos mais terrenos, né? Então, é isso, irmãos. O ministério pastoral é uma bênção para a igreja do Senhor, desde que sejam verdadeiros pastores que tenham Jesus como o modelo principal, o sumo pastor, né? É interessante que quando Jesus ele orienta Pedro lá naquele evento onde Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu já te disse que eu te amo. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: então apacenta as minhas ovelhas, né? Pedro ia apacentar, mas as ovelhas eram do Senhor, né? Então nós não temos o direito de machucar, de maltratar, né? De abandonar as ovelhas que são do Senhor. Elas são dele e não nosso. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Dá um like aí neste vídeo aí para que o YouTube mostre para mais pessoas. E aí nós vamos juntos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus.